Hoje o Brasil lembra os 50 anos do golpe militar de 1964. A ditadura provocou a morte, tortura e o desaparecimento de milhares de pessoas. E esse é o tema da nossa enquete da semana. Os presidentes militares que governaram o Brasil durante a ditadura são homenageados até hoje em praças, ruas e avenidas por todo o país. Na sua opinião, os nomes destes lugares deveriam mudar? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. E ainda falando do golpe militar, uma mancha na história do Brasil. Você vai ver agora um pouco do que aconteceu no dia 31 de março de 1964 e as consequências do ato que mudou o país. 31 de março e 1º de abril de 1964 é deflagrado o golpe militar no Brasil. O país entra em seu período mais sombrio, a destituição do presidente João Goulart do poder. Jango e sua família se exilaram em Montevidéu, no Uruguai, por 12 anos. Lá, o ex-presidente morre em 1976. Mas a família acredita que João Goulart tenha sido assassinado durante o exílio. Nós viemos colhendo indícios sobre a possibilidade de que a morte dele não tenha sido uma morte natural, que essa morte possa ter sido provocada por um conluio que já existia na Operação Condor. Nós temos documentos liberados que nos indicam um agente, o tal de agente B, dentro de nossa casa, em Montevidéu, com a monitoração, subtraindo documentos de dentro das gavetas de nosso apartamento. Quem subtrai clandestinamente um documento de dentro de um quarto de uma pessoa, de um ex-presidente, que pode claramente trocar o medicamento. Confronto político, a insatisfação militar. 50 anos se passaram e o que de fato teria gerado o famoso golpe militar de 1964 no Brasil? Para entender o golpe de 1964, é preciso a gente entender o governo do presidente João Goulart desde o início. Desde a renúncia do ex-presidente Jânio Quadros e com a crise toda que se estabeleceu para a posse do seu vice, João Goulart, já houve uma primeira tentativa de golpe. Grandes empresários, a grande mídia, setores da elite política conservadora brasileira, setores da igreja, a alta cúpula das Forças Armadas e o mais grave de tudo, que as pesquisas recentes mostram. O governo norte-americano deu suporte, inclusive financeiro, durante a campanha eleitoral de 1962 e ao longo de todo esse período da conspiração para desestabilizar o governo João Goulart. As marcas do golpe militar seguem vivas na memória e na pele de muitos brasileiros. Seu Orestes é um deles. O capixaba sempre se emociona ao relembrar dos tempos de repressão. Um período da história que jamais conseguiu esquecer. Gosto muito de falar. A gente sofreu muito. Esse regime que acabou sendo implantado no nosso país, mas que o povo tomou conhecimento disso e hoje nós temos a liberdade de falar. Que nem falar a gente podia. Muita gente morreu pela democracia. A dor da impunidade regida por uma forte ditadura. É assim para seu Roberto Valadão. O capixaba perdeu o irmão e a cunhada na guerrilha do Araguaia, um movimento que surgiu na década de 70 em oposição à ditadura. A minha família sofreu muito, com o desaparecimento do filho menor, era o caçula, o Arildo Valadão. Ele consta que ele foi para a guerrilha do Araguaia e lá ele foi pego e assassinado. Quer dizer, um assassino por quê? Um assassínio por quê? Porque ele foi detido, estava dominado e depois disso ele foi morto, esquartejado, tiraram-lhe a cabeça, etc. Tal. Então é uma coisa muito medieval, muito cruel, muito desumana. A esposa do Arildo, ela estava junto dele e aí ela também sofreu o mesmo assassinato. Enquanto isso estava acontecendo, o desaparecimento dele,
a minha mãe ficou muito doente e veio e morreu, né? Isso é o maior sacrifício que teve na nossa família. O país inteiro era refém. Tudo era condenado. E muita gente na mira dos militares. No Espírito Santo, mais de 20 mil pessoas chegaram a ser investigadas. Um documento oficial recém-descoberto na Universidade Federal do Espírito Santo confirma pela primeira vez a sede do endereço de onde funcionava a Agência Nacional de Informações, o SNI, em Vitória. O órgão foi criado em 1964 pelos militares e funcionava para investigar casos de pessoas que eram opositoras ao regime militar. E funcionava bem aqui, ó, no coração da capital. O SNI ficava no 7º andar do edifício do IAP, ao lado do Teatro Carlos Gomes, na Praça Costa Pereira. Esse documento comprova a existência da agência em Vitória. Segundo o historiador, pelo menos 7 locais no Espírito Santo eram usados para tortura e investigação. Desde 1964, os momentos depois do golpe, já tem registro de tortura, de pessoas que foram afastadas, demitidas, começaram a ser perseguidas durante o período da ditadura militar. Nós temos aqui o caso de 2 deputados estaduais e um deputado federal que tiveram seus mandatos cassados durante a ditadura militar, dezenas de estudantes que foram enquadrados na Lei de Segurança Nacional. O 38º Batalhão de Infantaria em Vila Velha, na época chamado de 3º Batalhão de Caçadores, era o principal centro de tortura. O ex-governador do Espírito Santo, Max Mauro, foi um dos capixabas investigados. Ele liderava um movimento sindical que contestava o monopólio de uma estatal do governo federal. Foi convocado pelos militares e chamado de subversivo. Eu fui militante, fui um defensor desde o movimento estudantil, né, junto aos estudantes na minha época e junto aos partidos, né, que estavam inseridos nesse movimento, os partidos comunistas. Eu tinha uma convivência muito grande com eles, principalmente com o PCdoB, porque eram militantes em torno da mesma causa naquele momento, que eram as reformas de base, propostas pelo presidente legítimo João Goulart, que foi deposto pelo Exército, pela Força Armada, melhor dizendo. O golpe de 1964 é relembrado para marcar a democracia brasileira. Um ato de reconhecimento, de luta do povo que sonhou com um país melhor, dos que morreram ou foram exilados em defesa da liberdade. O Brasil está dando uma demonstração de que tem consciência política e que conhece bem o regime político democrático, que é o melhor regime. Bom, e agora vamos falar de futebol e os gols da rodada desse final de semana. Assunto, claro, para o nosso comentarista esportivo, Flávio Simões. Boa noite, Flávio. Boa noite, Adriana. Boa segunda a todos. Temos gols do Campeonato Capixaba, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca. Tem uma variedade de gols. Acho que a gente pode começar pelo Capixaba? Vamos lá? Vamos começar com o Campeonato Capixaba de Futebol. Neste final de semana, tivemos mais uma rodada do Capixabão. A bola rolou nos gramados do Espírito Santo, na capital e também no interior. O jogo de maior destaque e o mais esperado dessa rodada foi Vitória e Estrela. Isso porque o Estrela, líder do campeonato, veio à capital em busca de mais 3 pontos. O Estrela chegou a estar vencendo o Vitória pelo placar de 2-0, mas aí naquela tradicional bobeada do futebol, o Vitória foi lá, empatou e o jogo terminou em 2-2. A gente tem os gols dessa partida para você ver. Aos 4 minutos do segundo tempo, o Estrela abre o marcador com essa jogada de contra-ataque. Bobeada do Vitória, Geraldo pega, entra na área pelo setor direito e bate forte para fazer. Estrela 1, Vitória 0. O segundo gol saiu dessa jogada. Paulo Matos recebeu na entrada da grande área. Tentou a finta no zagueiro, mas foi derrubado. E o árbitro marca pênalti em favor do Estrela. Geraldo vai para a cobrança, bate forte no canto esquerdo do goleiro Rogen. Agora, Estrela 2, Vitória 0. O Vitória diminui aos 26 do segundo tempo. Robinho recebeu essa bola em jogada pela direita. Ele fez o cruzamento e Jandir, de cabeça, diminuiu para o Vitória. Agora, Estrela 2, Vitória 1. O gol de empate saiu dessa jogada de escanteio. Cobrança curta para Jonathan. Ele fez o cruzamento. Estevão tenta, mas é Diogo quem marca. Placar final, Vitória 2, Estrela também 2.
Importante lembrar que, mesmo com esse empate, o Estrela continua liderando o campeonato. Só que a diferença, que já foi de 9 pontos para o segundo colocado, agora é bem pequena, de apenas 2 pontos. O São Mateus tem 19, está ali coladinho no Estrela. Campeonato Carioca, o Vasco da Gama venceu o Fluminense nesse final de semana e vai disputar a final com o Flamengo. Vamos aos gols da rodada. Foi de Edmilson, no último minuto do primeiro tempo, o gol que mudou a história do jogo. Vasco 1, Fluminense 0. Se em campo a disputa foi por uma vaga na final, na arquibancada, apesar da pequena torcida, o que se viu foram cenas de violência. Os gols que classificaram o Flamengo foram 2 do argentino Mugni e de João Paulo. No final do jogo, Eberson ainda descontou para Cabo Friense. Pois é, e agora vamos aos gols do Campeonato Paulista. O Ituano despachou o Palmeiras e, do outro lado, o que todos esperavam, aconteceu realmente, o Santos venceu o Penapolense e aí não vamos ter uma final com times teoricamente fracos. De um lado o Ituano, mas do outro lado o poderoso Santos. Vamos aos gols dessa rodada. Quando Cícero abriu o placar contra o Penapolense, parecia que o time de melhor campanha da competição teria um caminho fácil para a final. Mas David Braz complicou o Santos. Primeiro fez este pênalti, convertido por Guaru. E depois o zagueiro se desentendeu com Aranha para Douglas Tanque virar. Azar de Braz, sorte de Oswaldo de Oliveira, ele colocou o Rildo. No primeiro toque na bola, o atacante cruzou para Damião empatar. O técnico apostou em Stefano Yuri. E também no primeiro lance, o jovem da base garantiu o time da Vila na decisão do Paulista. Marcelinho, com este chute de fora da área, tirou de Bruno a chance de levar a partida para os pênaltis. O time do interior vai fazer a final com o Santos. E é uma comemoração merecida. E o Campeonato Mineiro também já tem seus finalistas. Cruzeiro e Atlético vão decidir o título. Flávio Simões, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Imagina, bom início de semana para você e para todos. Para você também. Bom, e uma última informação. Uma manifestação em protesto aos 50 anos do golpe militar percorre as ruas da capital. Durante o ato, os manifestantes agrediram a nossa equipe e quebraram a câmera de reportagem. A Record News lamenta o episódio, principalmente numa data que lembra a época em que a imprensa foi calada e a democracia atingida. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Você fica agora com Sala News com Wesley Sattler. Uma ótima noite para você e até amanhã. Record News, a líder em notícias.